Olá, caros ouvintes, sejam bem-vindos a este novo episódio do vosso podcast Conversa, o segundo episódio desta série sobre as eleições legislativas. E comigo tenho o cabeça de lista de Lisboa, do Partido de Iniciativa Liberal, Dr. João Coutrinho de Figueiredo. Podemos deixar os doutores de lado. Vamos ser liberais também nisso? Não, também não, começar por isso. A história do respeitinho tem muito que se lhe diga. Se calhar vamos ter tempo de falar nisso. Esperemos então que sim. Ora bem, obrigado por receber-me aqui neste belo terraço. Começamos aqui com duas perguntas do público. Um que é justamente do Filipe Trindade, que pergunta se acha que o liberalismo tem espaço em Portugal. Eu não só acho que tem espaço, como acho que é um espaço que deve ser conquistado agora nestas eleições e crescente daí para a frente. E passo a explicar porquê. Os últimos 45 anos em Portugal, desde a Revolução do 25 de Abril, um parênteses aqui, a Iniciativa Liberal é o único partido que celebra com a mesma alegria o 25 de Abril e o 25 de Novembro. Sim. Que eu penso que é a única força política sim. em Portugal que o faz. Mas desde esse 25 de Abril, como eu dizia, temos tido não só uma Constituição que refere especificamente o caminho para o socialismo, como um conjunto de políticas essencialmente socialistas. E isso faz com que, ao longo do tempo, e com especial enfoque dos últimos 20 anos, tenhamos deixado totalmente de ter a liberdade individual e o foco no indivíduo como centro da política. A nossa visão é esta. Quando se faz política, é para alterar o mundo no sentido de ele ficar um sítio com mais oportunidades para as pessoas individualmente consideradas, para que cada um possa seguir a sua liberdade e os seus desígnios e os seus objetivos da forma mais livre que conseguir. Isso só se consegue quando a pessoa está no centro da preocupação. Não é quando uma grandeza macroeconómica está no centro da preocupação, ou quando uma determinada taxa não sei do que está no centro da preocupação. Isso tem estado ausente. E por isso dizemos que uma das coisas que tem faltado a Portugal para poder ombrear com o crescimento e o desenvolvimento de países que têm os mesmos recursos que nós, dimensão similar, populações não muito diferentes, um dos motivos tem sido a ausência de políticas liberais. Portanto, sim, o liberalismo tem espaço e devia ser tão grande quanto possível. Muito bem. Filipe, espero que a pergunta tenha sido respondida. Mafalda Brunhosa pergunta, tendo em conta o panorama europeu, em que temos uma crescente rivalização entre liberais e ultraconservadores, ou ultranacionalistas, vamos chamar assim, em que ponto é que Portugal deve ficar no meio disto tudo? Eu acho que a posição que os liberais têm assumido na Europa não deveria ser muito diferente daquela que nós temos em Portugal. O contexto político e partidário é que tem sido. Portanto, tem adversários políticos conjunturais diferentes. Porque os estruturais são sempre os mesmos. Os liberais combatem os autoritarismos, combatem os extremismos e combatem as soluções simplistas para problemas que são complexos. Portanto, nesse sentido, têm esses adversários que são permanentes. Em alguns países estão corporizados em partidos pequenos ou inexpressivos. Em Portugal, à direita, não temos movimentos extremistas com significado, mas à esquerda temos. E por isso o nosso principal adversário nessas eleições em Portugal é o espaço socialista, com particular preocupação com a extrema-esquerda. Era justamente isso que eu ia tocar, porque justamente a Iniciativa Liberal tem crescido, pelo menos, aquilo que é o soundbite. Eu acho que não há melhores campanhas ou um marketing muito agressivo por parte da Iniciativa Liberal. Justamente a questão de desmontar e fazer os cartazes dos outros, vamos chamar assim, pela questão de, enfim, comprimos, não é? Comprimos, por exemplo, a questão do PSD também, dizem que querem governar, mas não sabem fazer oposição, por exemplo. Portanto, temos estes soundbites que têm vindo a surgir. O faz acontecer é o faz empobrecer, não é? A questão é justamente essa, que é, vejo que há uma maior preocupação, e vi justamente um cartaz também, se não me engano, na zona do Saldanha, que era buzina se és contra o socialismo, ou se estás farto do socialismo, há uma mensagem assim semelhante. Aqui a questão é só atacar à esquerda porque à direita não há nada para atacar? Está morta a direita em Portugal? Acho que o risco maior neste momento é claramente à esquerda. Claramente à esquerda. Porque não só têm sido as ideias dominantes em Portugal nos últimos anos, como há bocado dizia, como aquilo que se perspectiva, de acordo com as sondagens para as próximas eleições, é um reforço dessa área. Portugal é o único país da Europa que tem forças de esquerda e de extrema esquerda a representar mais de metade, perto de 2/3, vamos ver os resultados, das intenções de voto das pessoas. Isto devia fazer pensar as pessoas porque é que isto acontece. Qual é a particularidade da nossa realidade social e económica que faz com que isso aconteça? Eu respondo que é o PREC. É possível que tenha a ver com isso. E agora, são 40... É a única justificação que há? Acho que é uma boa explicação, Cláudio. Acho mesmo que é um bom ponto de partida. A questão é que 40 e tal anos depois estaríamos na altura de ter ultrapassado esse trauma.
A questão é que, bom, isto é uma coisa que já foi falado, inclusive pelo Paulo Baldaia, quando foram, isto ainda estamos a falar na casa de quando o podcast tinha 20 e poucos episódios, 30 e poucos episódios. Estava a gatinhar. Exatamente, mas já estava a entrar nas grandes redações e, portanto, justamente falando sobre aquilo que foi a eleição de um presidente liberal, portanto, Macron, falava-se na altura justamente da aparição da iniciativa liberal e que eu perguntava na altura, bom, mas existem agora muitas notícias sobre a iniciativa liberal, o que é que se pode esperar desta iniciativa liberal? E o Paulo Baldaia fez um paralelismo, disse assim, Cláudio, aquilo que eu vejo que está a acontecer com a iniciativa liberal é algo que aconteceu há 10 anos atrás com o Bloco de Esquerda, em que o Bloco de Esquerda não era nada, mas as redações queriam que o Bloco de Esquerda fosse alguma coisa para ser notícia. E, portanto, acredito que haja aqui também um certo domínio daquilo que são, vamos dizer, as forças do Bloco de Esquerda, porque nós vamos a ver o Bloco de Esquerda quis ser algo que não é, isto é, quis ser a alma do povo, quis ser uma alma da nação, o partido das queixas, mas nunca deixou de ser um partido cosmopolita e, portanto, falo eu que ganhei as eleições e pus um fim aos 40 anos de domínio do PCP e do Bloco de Esquerda na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Certo. Portanto, eu fui o único não comunista, não bloquista a ser eleito e a conseguir fazer uma reforma educativa nos últimos 40 anos. E esse trajeto a culminar em dias recentes com a Catarina Martins a assumir-se como social-democrata, basicamente. Também. Se isto não é o cúmulo da hipocrisia política, não sei o que é. Sim, mas já lá vamos a essa questão também dos soundbites. Mas justamente sim, eu acho que existe uma normalização com aquilo que é a extrema-esquerda, existe uma diabolização com aquilo que é a extrema-direita. Tocou num ponto interessante, que é a vontade que as redações têm que apareça algo de novo. As redações não são microcosmos, embora às vezes pareçam, também são secções da sociedade. E isso que as redações sentem, eu sinto na rua, e curiosamente a Iniciativa Liberal anda muito na rua, Sim. Faz rodadas, faz contacto direto com as pessoas, e sinto essa insatisfação latente com a falta de alternativas. Reconhecem que aquilo que está a acontecer em Portugal não chega, não é suficiente, por muito que se tenha melhorado em relação aos tempos da Troika, que também não seria difícil, não é? Mas não chega. Mas também não veem na oposição que existe força reformadora suficiente, irreverência suficiente, modernidade suficiente para ser alternativa. E, portanto, querem que nós corporizemos isso tem-nos dado imensa força. Portanto, não é só um problema da redação, é o próprio eleitorado que está a sentir isso. Ok, portanto, sopram bons ventos para a Iniciativa Liberal. Exatamente. Fazendo aqui uma analogia do o cabelo que está a acontecer. Para ilustrar o argumento. Para quem nos está a ver no YouTube, isso sim. Quem está no Spotify, no Apple Podcast e outras plataformas de podcast, bom, imaginem cabelos a voar. Podemos garantir que está a vento e eu digo que está a 17 km nesta altura. Muito bem. Ora bem, justamente esta questão então das campanhas, temos tido neste momento os debates. Que espaço é que a Iniciativa Liberal tem tido para os debates televisivos? Já existe alguma coisa marcada? Vai haver aquilo que é o chamado debate dos pequenos, como foi nas europeias? Não temos confirmação absolutamente nenhuma de que vai haver debates entre pequenos e, contrariamente às europeias, onde há uma única lista nacional em que é fácil encontrar um cabeça de lista que represente todo o país e que possa concretizar num debate, nas legislativas com os círculos distritais e das regiões autónomas, isso não faz sentido. Portanto, ou será um debate entre presidentes de partidos, que não, como digo, não está confirmado, ou não teremos presença oficial em debates de televisão. É claro que podemos estar aqui a queixar-nos que isto é uma barreira à entrada das novas ideias, etc. Fica muito mal numa situação em que somos juízes em causa própria, que seríamos beneficiados com uma coisa dessas, estar a fazer esse queixume, digamos assim, essa lamúria. Portanto, levanto a questão. Se não achamos todos, enquanto sociedade, que o mercado das ideias, que as ideias que devam ter circulação, que devam ter destaque, não dependam só daquilo que foram os resultados eleitorais e possam depender, por exemplo, do exercício livre do direito de edição e de escolha por parte dos órgãos de comunicação social. Se acharem que há, num grupo muito pouco representativo, uma ideia que vale a pena discutir, tragam-na. Porque se esse grupo for, por acaso, pouco preparado, a ideia morre rapidamente e se calhar até morre o grupo porque não soube defender a ideia. Agora, este sistema torna muito mais lenta a renovação das ideias políticas e a renovação até do pessoal político. Mas, como digo, não quero fazer disto um assunto nesta eleição, porque seria uma queixa em causa própria. Pois, lá está. Isso é um dos grandes fatores e é uma imagem de marca deste podcast Conversa, justamente o pluralismo. Portanto, aqui vêm todos os partidos. Como dizia aqui em off, quer dizer, o podcast Conversa acompanhou desde cedo o crescimento e o nascimento e o crescimento da Iniciativa Liberal. Portanto, acaba por ser também, já é a terceira vez que a Iniciativa Liberal vem aqui. Portanto,
A primeira com o Alexandre Krauss e com o Pedro Antunes, justamente para falar justamente sobre o crescimento, o nascimento desta força política. O segundo com a Catarina Maia, portanto a número 2 para o Parlamento Europeu. E agora estamos aqui com o João Contrim de Figueiredo, sem o doutor. Sem o doutor. Sem o doutor. E mesmo o Contrim de Figueiredo. Também pode deixar só o João. Eu já sei que isto vai ser o soundbite como o Álvaro, chamem-me Álvaro, não, mas tratem por João, mas chega. Muito bem. Justamente essa questão de todos estes novos partidos que estão a surgir, vocês tiveram, permitam-me aqui a análise, um bom resultado no Porto e em Lisboa, ou seja, 2,3 no Porto, 1,8 em Lisboa, se não estou em erro. E é justamente, são esses centros, não é? São estes centros eleitorais que fazem todo o sentido de apostar, sobretudo estes novos partidos que assim o fazem. Não é por acaso que Maria Pinto sempre disse que era um rapaz de Coimbra, se vai candidatar ao Porto, por exemplo, no caso do PDR. Quais são as expectativas da Iniciativa Liberal para Porto e para Lisboa como dos focos onde poderão eleger? Nós gostaríamos de eleger um deputado em Lisboa e um deputado no Porto e seria um bom resultado. Mas isto não é uma expectativa e eu vou explicar porquê. Um pequeno partido e que só concorreu a uma eleição nacional, que foram as europeias de maio, não tem uma base estatística, nem demográfica, nem eleitoral para poder fazer grandes extrapolações. Não tem também possibilidade, por escassez de meios, de fazer grandes sondagens para poder apurar o que se está a passar em termos em real time com as intenções de voto. Portanto, estamos dependentes das expectativas do feedback que recebemos, mais uma vez os contactos pessoais que temos na rua, de alguma coisa que se sente também nas tais redações, se querem até lato senso. Posso considerar o Cláudio também parte do universo da comunicação social e uma redação de uma pessoa só. Sim. Unipessoal. E espero que o seu sindicato o proteja nessa relação muito tirana. Não estou sindicalizado. Refilo. E, portanto, não temos bases para poder fazer grandes projeções. Mas a nossa leitura é um pouco esta. Nós tivemos cerca de 30 mil votos nas eleições europeias. Designou como um bom resultado. Nós achamos o resultado aceitável para ponto de partida. Não ficámos satisfeitos, queremos obviamente mais. E sabemos que para eleger o último deputado em Lisboa ou Porto são precisos para cima de 20 mil votos em cada um desses distritos. Depende um bocadinho da abstenção, depende um bocadinho também do comportamento da distribuição da votação nos outros partidos. Portanto, são crescimentos muito significativos que estamos a falar. Temos que mais duplicar votações. Portanto, nunca é um objetivo fácil. Mas sentimos que é possível e, quando mais uma vez andando na rua, sentimos, não vou chamar uma vaga de fundo, que seria quase ridículo, com o nosso ponto de partida, mas sentimos que há um crescimento grande, sentimos que há um interesse grande e se calhar tem a ver com a tal vontade de que algo de novo aconteça. Ouvimos muitas vezes a expressão lufada dás fresco. E isso pode querer dizer alguma coisa, porque pode estar a faltar o ar a esta democracia. Concordo plenamente. Aliás, há quem diga que temos partidos a mais. Enfim, a qualidade não se mede por haver mais ou menos, até porque temos países onde existem apenas 2 partidos e até também temos países onde só existe um partido e não podem ser mais. Nesse, obviamente, que nada funciona. Aqui o ponto é justamente qual é que é o feedback que vocês têm na rua, o que é que as pessoas vos dizem, mas da minha parte sempre achei que era preciso um partido liberal em Portugal, justamente porque o liberalismo em Portugal, se quisermos, está a ser muito dependente e sofre vagas e desaparece nas áreas do PSD e do CDS. Ou seja, temos neste caso, por exemplo, a Associação Cristas que lhe deu uma live de liberal, não é? Portanto, dizer menos impostos e tudo mais, não é? Quando, se fizermos comparação com há uns anos atrás, já não temos isso, e portanto, por isso é que eu estou a dizer, o movimento liberal em Portugal não está presente, não é uma coisa fixa. Sim, não se sedimentou. Sim. Mas talvez valha a pena fazer aqui um bocadinho de pedagogia relativamente ao liberalismo, porque ele realmente tem vindo e ido em Portugal, Até porque a palavra liberal chega a ser às vezes perigoso. Sim, sobretudo quando precedido do prefixo neo, não é? Que foi muito com o Pedro Passos Coelho. Diabolizado, sim. Neoliberais é uma escola económica, não é uma escola política, e isso que fique bem entendido, e quem tiver curiosidade que vá ler sobre o tema, que percebe facilmente as diferenças. Mas um liberal assumido da escola lockeana ao longo dos tempos, é liberal na economia, que era o que estávamos a falar relativamente ao CDS, mas também é liberal nos costumes e também é liberal na política, no exercício de direitos políticos. E a Iniciativa Liberal é, de facto, o único partido que defende a liberdade individual em cada um destes domínios. Portanto, não é liberal na economia e conservador nos costumes, não é conservador na economia e depois liberal nos costumes. Portanto, olhando para o espectro
político e partidário português não encontra nenhum que defenda com a mesma naturalidade e convicção liberdades em todos estes domínios. Tendo dito isso, porque é que ela vem e vai? Ponto número 1. Já falámos. O PREC e os traumas e a nossa herança histórica, que já tínhamos mais que tempo e mais que idade enquanto democracia para ter ultrapassado. Segundo, algumas das medidas são de difícil implementação. Uma sociedade economicamente muito liberal demora tempo a construir, como aliás os países mais liberais do mundo podem atestar. Nos rankings normalmente dos países mais liberais aparecem as Nova Zelândia, as Austrálias, as Holandas, que são países que já têm este tipo de regime, eu vou arriscar dizer, há séculos. Sim. Com evoluções naturais, mas portanto, demora a construir e depende de uma cultura cívica. Eu costumo dizer que não há países liberais sem pessoas liberais, não há países sérios sem pessoas sérias, não há países trabalhadores sem pessoas trabalhadoras. Mais uma vez, é o indivíduo que determina o cariz e a natureza do país. E nós, por estes anos, décadas, de falta de trabalho sobre as virtudes da liberdade e do liberalismo, não temos um conjunto ainda, uma massa crítica de pessoas que defendam o liberalismo como devia. E isto faz-se trabalhando, quer dizer, é como a outra, se é difícil e demora tempo, há que começar depressa e começar com força para conseguirmos chegar lá. Perguntavam no princípio se há espaço para o liberalismo e eu respondi, é essencial que haja por causa disto, porque se não tivermos um conjunto de pessoas suficientemente vasto a acreditar na importância da liberdade individual, pode começar pela própria. A minha liberdade individual interessa na minha esfera de influência e na gestão da minha vida. Mas depois eu replico isto para os 10 milhões e 300 mil portugueses, isto faz uma diferença brutal se todos pensarem que o direito que eu tenho de decidir o meu destino, a dar o meu dinheiro, ao meu tempo, à minha família, aos meus amores, a tudo isso, o direito que eu tenho de fazer isso, se o exercer individualmente e todos o fizerem também, a sociedade dá um salto extraordinário. Vamos então agora entrar numa componente mais técnica, que estivemos aqui a falar no geral. Sim. IRS 15%. A nossa proposta de taxa única de IRS a 15% é uma proposta que tem simultaneamente um cariz de desagravamento fiscal e um cariz de simplificação fiscal. E eu, francamente, não sei dizer qual deles é o mais importante. Vamos ao desagravamento, que é o que as pessoas normalmente pegam primeiro. Não há um desagravamento tão grande como parece, aliás, porque no atual IRS, a taxa efetiva de IRS nesta altura, ou seja, o total de IRS que é cobrado dividido por total de rendimentos declarados em sede de IRS é 12,7%. Foi no ano de 2018, não há de ser muito diferente no ano de 2019. A nossa proposta levaria esta taxa efetiva para 10%, um pouco mais talvez. Portanto, esta diferença de 2 e tal por cento significaria uma quebra da receita fiscal não muito superior a 2 mil milhões de euros. E isto assumindo que não há efeitos de crescimento associados à redução fiscal, que haverá. Todos os casos de redução fiscal no mundo produziram crescimento, porque por não é milagre, produzem aumento de rendimento disponível. E, por outro lado, assumindo que fazemos esta redução de uma só vez, e ela pode, obviamente, ser gradual. E não contabiliza os tais fatores e benefícios da simplificação. Dou-vos só um paralelo. Quando fizeram uma pequena auditoria, se querem chamar assim, uma tentativa de perceber até que ponto estava a ser implementado o Simplex, Simplex 2, e que impactos é que estava a ter, com as pequenas poupanças somadas de alguns minutos e de alguns quartos de hora naquelas medidas que o Simplex introduziu desta vez, que nem são particularmente poupadoras de tempo, o total do valor dessa simplificação já ia nas centenas de milhões de euros. Centenas. Portanto, não é de menosprezar esse efeito. E, acima de tudo, para além do desagravamento e do benefício da simplificação, que se mede no tempo das pessoas que preenchem as declarações, mas também no tempo da administração pública, que tem que as verificar a primeira, às vezes a segunda e a terceira vez, temos também o impacto induzido do incentivo ao trabalho que isso representa. Que as pessoas, à medida que vão subindo de remuneração, não vão subindo de escalões que compensa e anula o efeito do aumento salarial. Portanto, esses três efeitos conjugados tornam esta uma excelente ideia e é disruptiva, mais uma vez. Um último argumento. Não estamos a inventar a roda. Há meio dúzia de países na Europa que têm taxas únicas de IRS, com taxas de 15 ou parecidas, e há dois que têm duas taxas, não uma taxa única, mas têm duas taxas bastante afastadas em termos de escalão, e todos eles crescem significativamente mais que Portugal nos últimos 10 anos, talvez mais. Mas a questão é, menos impostos, onde é que se vai buscar a receita para o Estado? Eu acho graça que ninguém pergunta isso quando as pessoas estão a aumentar prestações sociais. Onde é que se vão buscar os impostos? Quer dizer, parece que só é preciso
cortar despesa quando se reduz impostos. Não é preciso aumentar impostos quando se aumenta a despesa. Mas eu vou responder na mesma, mas prova um bocadinho o mindset. As pessoas só perguntam onde é que se vai buscar, o que é que se vai cortar quando se reduz impostos. E eu tentei explicar que talvez não seja preciso cortar nada, porque o próprio crescimento económico, e aqui estão a repetir um argumento deste governo, reparem como a iniciativa liberal é aberta, usam um argumento deste governo, que é realmente o rendimento disponível, mas aqui não por via do aumento de consumo da mera reposição de cortes salariais, mas aqui por redução da carga fiscal, o aumento de rendimento disponível produz crescimento económico. Portanto, a ideia de as pessoas têm mais dinheiro na carteira, irão gastá-lo noutro sítio e não irão gastar no Estado. E também a simplificação tem valor económico, produz crescimento económico, já tentei explicar, e o incentivo ao trabalho e à assunção de risco e à progressão de rendimentos, tirar esse freio também vai produzir. E já não consigo estimar quanto, porque econometricamente não é fácil fazer essa conta, mas vai produzir efeitos positivos. Bom, mas já estou a ver aqui um possível contraste, que é a questão da ADSE para todos. Isto não é um encargo mais para o Estado? Em primeiro lugar, a nossa proposta não é exatamente a ADSE para todos, é uma ADSE para todos. Qual é a diferença? Okay. É que não tem que ser esta ADSE e provavelmente nem faria sentido que fosse esta ADSE. Quando dizemos uma ADSE para todos, quer dizer que todos os portugueses deviam ter os direitos que hoje um aderente da ADSE tem. Ou seja, de poder escolher quem é que vai prestar o saúde que necessita ou que um familiar necessita. Isso pode ser no privado, pode ser no público, pode ser no setor social. E, neste momento, os funcionários públicos podem fazê-los, e os pensionistas, e os familiares desses funcionários públicos, as outras pessoas não podem. Parece-me uma desigualdade gritante, mas com prejuízos para o próprio funcionamento do sistema. E eu passo a explicar porque é que isto é importante e porque é que nós dizemos uma ADSE para todos. Dizemos uma ADSE para todos porque achamos que as pessoas devem ter acesso a um subsistema que tenha coberturas idênticas ou superiores à ADSE, coberturas que têm que ser no seu mínimo fixadas centralmente. O Estado continua com o papel, porque esta é uma solução pública de adesão obrigatória. Toda a gente tem que aderir a um subsistema. Todos os subsistemas custam a mesma coisa, oferecem um mínimo igual e podem concorrer naquilo que oferecem a mais. Mas o preço não mexe. Okay? A partir desse momento, a prestação dos cuidados de saúde fica independente de quem foi o subsistema que eu aderi. Os sistemas é que têm que ter convenções com os hospitais públicos, sociais ou privados. Então estás a falar dos seguros de saúde. Funciona como seguro com duas diferenças importantes. Primeiro, é obrigatório. Segundo, não pode excluir pessoas por doenças pré-existentes. Terceiro, não pode excluir pessoas nem por atingimento de idade. Não sei se sabe que a maior parte dos seguros hoje em dia, quando se chega aos 80 anos, manda uma cartinha às pessoas a dizer: foi muito bom tê-lo connosco estes anos, mas agora o senhor é um risco demasiado elevado. Estes subsistemas não podem fazer isso. São verdadeiramente universais e não podem recusar nem acesso, nem deixar de prestar os serviços a nenhum português ou a nenhum residente que tenha acesso ao Serviço Nacional de Saúde. Isto introduz automaticamente a escolha da pessoa quanto ao prestador que quer usar, introduz concorrência entre subsistemas e entre prestadores, sempre que isso se aplique, e introduz um incentivo à busca das melhores soluções terapêuticas. Melhores porque são mais rápidas a curar, portanto podem a longo prazo fazer com que o subsistema gaste menos, e estas são aquelas que contêm maior inovação. Ou seja, hoje em dia não há incentivo nenhum, por exemplo, a um prestador de saúde usar a última geração de medicamentos contra a diabetes, que são aquelas que previnem muito mais seguramente e muito mais, e aqui nem sei qual é a palavra, que previnem as complicações cardiovasculares e outras que muitas vezes os doentes de diabetes têm a seguir. Porquê? Porque são muito mais caros e não são comparticipados. Neste sistema, que vão ter que sustentar esta pessoa que hoje tem diabetes, mas que amanhã pode ter problemas de outro tipo, resultantes da condição de diabético, tem um incentivo para curar o mais depressa, mesmo que o medicamento seja mais caro. Portanto, aí a pôr pressão no prestador de serviços. Exato. E quem é que faz esta pressão? A única pessoa que interessa, o utente. Aquele que quer ver o seu problema resolvido. E, portanto, vai escolher com critérios de qualidade, de preço já disse que não, porque ele é idêntico em todos os subsistemas. E, portanto, isto é uma ADSE para todos, fazendo com que todos os portugueses possam escolher entre o público e o privado, todos os portugueses possam beneficiar de um sistema que é concorrencial, onde a qualidade também, porque há pessoas para quem a qualidade de atendimento, de conforto, pode ser um critério. Todas estas informações terão que fazer parte das obrigações da entidade que vai gerir este sistema, a entidade pública que vai gerir esse sistema, que tem que providenciar estas informações.
E, portanto, é uma forma, pode chamar radical, nós chamamos arrojada, de tentar resolver o problema do SNS. Porque uma coisa é certa, o SNS, tal como hoje está, não serve as pessoas. Esgotado, sim. Não serve as pessoas e vai ficar pior, Cláudio. Não vai ficar melhor. Daí que tem que haver as contratações com os privados, tal como acontece também com as escolas. Localmente existem contratos. Mas, mais uma vez, o que assistimos em termos de debate público é tentar tirar dinheiro para cima do problema sem mexer nas variáveis mais importantes, que é a concorrência para forçar o corte do desperdício e a redução de custos, a concorrência para aumentar a qualidade, deixar escolhas às pessoas para elas votarem, como se costuma dizer, votarem com os pés. Se não estou satisfeito aqui, vou escolher outro lado. Isso é a coisa que melhor introduz a longo prazo a racionalidade do sistema. E continua a ser público, continua a ser universal, diz-me assim, vai custar mais. Na medida em que pode... Mas continua a ser o Estado a pagar isto. O contribuinte não paga nada. Não. No sentido de... Nós gostaríamos que o contribuinte tivesse um desconto, como têm hoje os aderentes da ADSE, que aparecesse isolado no seu possível vencimento, para eles saberem quanto é que estão a pagar pelo seu sistema de saúde. Isso, mas quando se vai ao hospital, não tem que se pagar. Não, senhora. No guichê. Tem-se um comprovativo de quem é o meu subsistema, e eu sei que o meu subsistema tem convenções com estes hospitais. Okay. E tem linhas de informação, pode ser SOS, a Saúde 24 ou outros, que facilitam a informação sobre quais são os sítios a como posso dirigir. Numa emergência, obviamente, a rede de emergência, a rede de saúde pública, continuam a ser geridas centralmente, porque não faz sentido introduzir concorrência nesses casos que têm que ser geridos com grande velocidade e com enorme fator crítico, digamos assim. As redes complementares, dou-lhe um exemplo dos cuidados paliativos, dos cuidados mentais, também têm alguns fatores que provavelmente recomendarão continuarem fora das coberturas descentralizadas e continuarem com coberturas centrais, todos os hospitais convencionados ao mesmo tempo e da mesma forma, mas para aquilo que é essencial, portanto, cuidados primários, consultas de especialidade, intervenções cirúrgicas, cuidados dentários, que está fora do SNS hoje em dia, que está dentro da ADSE. Tudo isso passaria a constar da cobertura mínima. Vai perguntar sobre custos, que acho que é uma pergunta interessante. Lá está. Mas... É isso, não é? Porque é isso que interessa aos eleitores. Mas eu entendo que eu estou a tentar reformar um serviço público e como é que o paga? Há bocado estava a falar de reduzir impostos e estás a dizer o que é que vai custar. Mas eu vou dizer receita, despesa, o que é que ficamos? Achamos que a prazo, isto até pode ser neutro do ponto de vista de despesa, porque há muito maior incentivo à medicina preventiva e à gestão da saúde, muito mais que à gestão da doença. Mas isso já são quase atos de fé, porque não sabemos exatamente como é que isto vai evoluir. Mas é um argumento que é defensável, não é? Se um subsistema vai acompanhar uma pessoa durante 30 anos, quanto mais preventivo for, menos vai gastar com ele, sendo que ele recebe sempre por cabeça a mesma coisa. Se gastar menos, se a pessoa não estiver doente, ninguém vai ao hospital por gozo, em princípio, não é? Sim. Portanto, achamos que pode haver se houver sobrecustos derivados da melhor ou mais frequente prestação de serviços de saúde, pode haver sobrecustos, suportados pelos próprios, não é? Pelo Estado, não há ninguém do Estado, é sempre os contribuintes, não é? Mas suportado pelos próprios, mas que correspondam a um aumento de qualidade de serviço. Também não preocupa demasiadamente. E podemos ter, esse sim, um fator importante é no momento em que estamos a reduzir lista de espera ou a aumentar coberturas. E aí sim pode haver um aumento, mas é circunstancial porque a partir do momento em que as listas estão na duração que deviam ter e que já ultrapassou há muito neste sistema, deixamos de ter essa correção e o custo já não aumenta. Ok, vamos passar para o setor da educação, que calculo que as medidas sejam semelhantes. Exato. Portanto, a ideia de escolherem a escola dos filhos. É o nosso programa que designamos por liberdade de escolha. E obedece a duas coisas. Dois princípios, se quiser. A liberdade de escolha individual, que acho que a gente devia ter, voltamos ao mesmo. Um liberal, se falar tempo suficiente, vai estar sempre a bater nas mesmas teclas, o que é bom sinal. E depois porque achamos que, de facto, a liberdade de escolher uma escola vai muito para além da escolha mera de um serviço de educação. Escolher uma escola é abrir ou fechar portas aos nossos filhos, se formos, no caso, se sermos os pais que estamos a escolher a escola, isto é verdade até ao fim do segundo ciclo, não é? Portanto, hoje não faz sentido os pais serem obrigados a escolher uma escola em função da sua área de residência. Dá origem a fraudes sem fim e aqueles que não se dão esse trabalho ou cuja consciência não lhes permite fazer essas manigâncias acabam a perder boa parte daquilo que se pode chamar o elevador social. Porque é mais que comprovado que quem esteja numa má escola, uma escola nem precisa ser má, menos boa, até aos 10, 12 anos de idade,
pode perder muito daquilo que possa ser a capacidade de ir subindo a escala social. E temos centenas, milhares de crianças com potencial enorme em várias áreas que nunca é reconhecido, nunca é desenvolvido, nunca é potenciado, porque teve o azar de morar em determinado sítio e ter que ir para uma escola que não era a que mais lhe convinha. Mas como é que ficamos aqui a nível da realidade de escola pública e colégios privados? Bom, aqui o sistema ainda é mais simples que na saúde. Na saúde, de facto, há problemas de distribuição de pessoas e de distribuição geográfica mais complexos. A escola é mais simples. O Estado paga sempre a mesma coisa por cabeça de aluno em cada fase de ensino. Sempre. Há quem goste de chamar cheque ensino, não é uma palavra que eu adoro, mas a ideia percebe-se. Paga sempre a mesma coisa. O pai, com esse crédito, digamos assim, os pais podem escolher qual é a escola para onde querem mandar os seus filhos. Se querem muito uma escola que é um bocadinho mais distante e se estiverem dispostos a dar-se ao trabalho de lá levar a criança ou arranjar uma solução de transporte partilhado para levar a criança, etc., é uma escolha deles. É uma escolha livre de dizerem a educação para mim é tão importante que eu faço este sacrifício adicional. Ou o sacrifício último seria mudar de casa para estar mais perto da outra escola. Não para estar na mesma área de residência, porque isso deixa de contar, mas para estar mais perto. Portanto, essas decisões individuais todas, mais uma vez todas juntas, vão ser baseadas em quê? Bem, numa noção do que é a orientação pedagógica da escola, que continua a ter um currículo obrigatório definido centralmente, como é óbvio, mas depois pode ter maneiras de ensinar que são diferentes. Não é? Isto obriga aqui, depois em termos práticos, obriga a que nenhuma escola possa recusar alunos. Voltamos à mesma. O nosso sistema do novo SNS não pode recusar utentes, a nova escola não pode recusar alunos. Pode estabelecer critérios próprios de admissão, mas dentro desses critérios é completamente universal. E os critérios têm que ser previamente visados para não serem discriminatórios, obviamente. Segundo, tem que ter um sistema transparente quando há excesso de candidaturas para as vagas disponíveis. Nenhuma escola vai ter todas as vagas potencialmente necessárias. Pode haver situações onde seja preciso escolher entre aqueles que ficariam de fora por um número de clausos qualquer. E nós achamos que o método mais seguro é o do sorteio, que é aquele que impede qualquer tipo de manigância, digamos assim. E, portanto, dentro deste conjunto de regras, é muito mais fácil introduzir na educação uma liberdade de escolha do que é na saúde. Mas se a elite quiser continuar a ter colégios de elite, consegue tê-los? Ou aqui ficam todos iguais? Essa noção de que o Estado é pior... É porque eu não vejo que isto seja uma questão de universalização da escola, seja uma questão que a classe baixa e a classe média coloque problemas. Enfim, a maioria de todos nós somos formados na escola pública, mas aqui a questão é sobretudo para a elite que quer continuar a ser a elite e que manda os filhos para o colégio XYZ porque não quer estar com os meninos da escola pública. Não estou muito preocupado com o que a elite possa achar, por definição serão sempre uma minoria e não acho que seja uma objeção razoável. Aliás, acho que há argumentos muito bons. Portanto, aqui será também uma medida de inclusão? Sim, não diria tanto, mas para nós é tão normal que as classes se misturem, até para poder haver verdadeira mobilidade social, passa por mistura, porque uma pessoa quando vai a subir na escala social vai encontrar outros que se calhar vêm a descer, ou estão parados e a gente passa por ele. As pessoas vão se misturar ao longo da vida e é bom que se habituem a começar a habituar-se a misturar-se na escola, não é? Então, estamos a fazer também uma formação cívica nesse sentido? Isso talvez seja demais, porque o Estado não tem essa função. Acho que se a sociedade for verdadeiramente livre e esses cruzamentos... Mas essa sociedade também se pode transformar livre, é isso que eu estou a querer dizer. Não ajuda, acho que tudo isso ajuda. Eu estou a perceber o seu ponto, eu não queria era dar a esta política quase uma lógica de sermão ou de superioridade do Estado. Sim, vamos obrigar Estado paternalista. Sim, nada disso. Vamos dar liberdade de escolha. Pode haver o contrário, pode haver pessoas que não queiram que os seus filhos se misturem com aquilo que eles consideram uns betinhos e não sei o quê. Pode haver a cenoura inversa. Sim, também acontece. Pode haver. Isso são livres. Eu acho que com o tempo, isso o mais importante na cabeça das pessoas e que as famílias, mais uma vez, têm responsabilidade, que é um tema que ainda não falamos de muitas liberdades. Todas elas têm uma face, um reverso que é a responsabilidade. As famílias têm a responsabilidade de, quando escolhem uma escola, não estarem preocupados só com o dress code ou se podem ter aulas de equitação à sexta à tarde. Não é? Devem estar preocupados com a qualidade da formação. Portanto, a informação que vai estar disponível para as pessoas decidirem tem a ver com a qualidade pedagógica e outros itens que eu diria que são os que interessam. Mas diria eu não imponho esses critérios a ninguém, mas estão lá e as pessoas escolhem o que quiserem.
Haverá pessoas que vão ter critérios muito diferentes dos nossos e alguns até um bocadinho bizarros. Haverá sempre e até dá graça. A liberdade vai sempre os excêntricos. Eu acho que uma qualidade de uma sociedade, a qualidade de uma democracia, vê-se pela qualidade dos excêntricos que produz. Dizia-me há bocado, eu não vou mencionar aqui quem foi o seu entrevistado anterior. Antes foi o Tim de Rãs. O Tim de Rãs. Produzimos um excêntrico. E é um excêntrico que, no meio daquela excentricidade, tem algumas coisas que são interessantes, tem uma perspectiva que é fresca. Portanto, eu acho que se produzirmos alguns excêntricos na forma de escolher escolas, também não faz mal nenhum. O essencial é que a decisão seja informada e livre. Isso vai produzir melhores decisões e vai, sobretudo, produzir melhor sociedade. Porque essa miudagem que tem menos... tem o azar de apanhar menos bons professores, tem o azar de apanhar menos bons enquadramentos de aprendizagem, como dizia há pouco, chegando aos 12, 13, 14, já perdeu uma bagagem tal que depois ou é uma daquelas pessoas muito automotivada e que acaba por autodidatismo por chegar lá, ou de facto não chega, trabalha mais. Muito bem. Portugal faz parte da União Europeia, não é? E tem sempre, pelo menos até ao momento, teve com Carlos Moedas uma pasta muito importante. Ainda não está concluído o processo da atribuição dos comissários europeus, mas que lugar é que Portugal deve ter na Europa, mas também no mundo? Como sabe, acho que sabe, fui presidente do Turismo de Portugal. Sei. E tive que pensar nessa pergunta exatamente... Por isso é que eu também lhe pergunto assim. Na perspectiva de atrair visitas. Só que nesse trabalho de reflexão, foi um trabalho muito interessante, que aliás me levaria, e se calhar temos tempo de falar nisso ainda, o que é que se devia fazer ao turismo em Portugal. Mas no meio dessa reflexão, começou a sair um conjunto de indicadores que eram um misto do que as pessoas andavam a dizer sobre nós, sobre aquilo que é a nossa autoimagem, sobre aquilo a forma como nos temos posicionado em termos de promoção turística, mas também de promoção para investimento externo e de promoção para diplomacia, a nossa imagem externa, que às vezes é, digamos, propositada, nós pagamos coisas para sair, dessa mistura toda. Portugal o que é, e curiosamente isto já foi dito bastante melhor do que eu conseguiria pelo próprio Fernando Pessoa, já tinha descrito como, quando falava do Quinto Império, etc., que é a coisa mais mística dele. Fernando Pessoa, que vocês citam bastante e usam como imagem de cartaz. Porque ele tem sobre o liberalismo umas frases muitíssimo bem construídas, como não podia deixar de ser, muito bonitas, como não podia deixar de ser, e muito sentidas, sobretudo. E, portanto, achamos que, para dizer que isto não é uma coisa que nasce ontem, nós temos uma tradição, não é só estrangeiros. Mas isto para dizer que ele já referia que Portugal, de alguma maneira, fazia as pontes entre várias realidades, entre vários universos, entre várias perspectivas. Da modernidade, da antiguidade, do norte ao sul, do Atlântico para o Mediterrâneo, mas também entre a África e a América, entre a Europa e os continentes a sul e a oeste. E isto consegue-se ver, é mais ou menos palpável, mas começámos a sentir que também há uma forma de se fazermos pontes em termos não palpáveis, mais emocionais. Nós somos pessoas que conseguem muito bem, por exemplo, funcionar simultaneamente, ou alternadamente, melhor dito, em regimes de alguma disciplina e de alguma anarquia, desorganização. Portanto, o nosso famoso desenrascanço vem da necessidade, nos momentos de desorganização, introduzirmos alguma solução que nos permita voltar à disciplina. Por isso é que eu acho que sempre nos damos melhor com os ingleses do que nos damos com povos do Mediterrâneo, com os quais temos, se calhar, geneticamente mais a ver. Portanto, nós temos esta ponte. E, portanto, respondendo agora diretamente à pergunta, Portugal deve se posicionar exatamente como um construtor de pontes. Um país que nunca foi um país hiperindustrializado, passou quase da pré-modernidade à pós-modernidade, não é? Um país que está nessa situação geográfica e histórica de poder fazer pontes entre vários continentes e várias etnias até, e portanto, fazer pontos. Conseguir entender os dois lados das questões e tanto estabelecer-se, à escala de um pequeno país, como um fiel, digamos assim, destes pêndulos que hoje em dia se estão a transformar num fenómeno perigoso. Porque à medida que os problemas se tornam mais difíceis de resolver, e aqui estou a falar especificamente das alterações climáticas ou das migrações, tornam-se difíceis de resolver, exigem respostas globais, termos pêndulos que, no fundo, dependem da existência de respostas simplistas a essas perguntas difíceis, é perigoso. Não só não vamos resolver os problemas, como provavelmente vamos criar outros. Portanto, Portugal, e sobretudo os liberais em Portugal, devem ser os fiéis desses equilíbrios. Nós, no nosso caso, dos autoritarismos de esquerda e direita, dos exageros de esquerda e direita, dos populismos de esquerda e direita,
À escala do país, entre estas formas diferentes de ver o mundo e de ver a solução dos problemas. Tocou já naquilo que ia ser das perguntas finais, justamente, que é a questão do turismo. O turismo será certamente um fator-chave de desenvolvimento, um motor da nossa economia, não é? Aquilo que já se veio falar aqui muitas vezes neste podcast era justamente que o turismo e a construção seriam os motores do desenvolvimento português. Para a Iniciativa Liberal, que setor-chave, o que é importante desenvolver em Portugal para uma política de futuro? Não uma ideia de agenda para a década de António Costa, mas... Fazer a um liberal a pergunta que setores é que acha que devem ser desenvolvidos, já sabe qual é a resposta. É criminoso, não é? Não, é os setores que as pessoas quiserem. E sobre o framing o enquadramento, desculpa, vamos parar com os anglicismos. O enquadramento da pergunta, uma correçãozinha. O turismo e a construção têm sido os motores, mas não podem ser os motores. Só, claro. Cada um deles representará o turismo um bocadinho mais de 10%, a construção um bocadinho menos de 10% do PIB. Portanto, juntos não chegam a um quarto do PIB. Se estes forem os únicos a crescer, o nosso crescimento não passa. Mas independentemente de sermos liberais ou não, o Estado deve ter linhas diretrizes do que é que vai apostar para conseguir o Estado ou a iniciativa privada também neste caso. Dos liberais. Esqueço-me sempre que estou a falar com liberais, às vezes. Não acho que da questão dos mindsets. Mas um país tem que saber para que caminho é que vai. Muita esperança posta o Cláudio já tem dado para se lembrar de um estudo do Porter que veio a Portugal, que custou uma fortuna. Eu não sei que idade é que acha que eu tenho. Não sei, 36? Isto é um leilão sempre mais. Eu tenho 24 anos. Livre, então, olha, então vou-lhe contar uma história. Gastou-se uma fortuna a trazer cá um guru do marketing, que era o Porter, e o Porter tinha essa visão um bocadinho dirigista, keynesiana da economia, que tínhamos que buscar as vantagens competitivas, a especialização, e construía-se isto em clusters, em que se faziam, por exemplo, uma Alta Europa, vinha uma data de fornecedores da Alta Europa, vinha uma data de fornecedores da Alta Europa, que ele fazia um cluster. Claro que existe, funciona, como se vê. Mas isso é, discretamente, captar um investimento, 2, 10, acho lindamente que se faça. Até aí acho que o Estado tem um papel contratabilizar investimentos que possam ser estruturantes e criar. Pronto, é nesse sentido. Com certeza, mas isso não depende de nós, depende da vontade de investimento e, portanto, e aí, se a pergunta é, deve o Estado ter um papel na agilização e no incentivo à captação de grandes investimentos, grandes investimentos que possam ser estruturantes e que possam ser âncoras de hubs ou de clusters de especialização? Sim. Sempre contínuo, mas sim. Não é o de Rans, este é contínuo, conciso, com juízo. Outra pergunta bem diferente é em que setores é que devemos apostar? E dou-lhe o exemplo, por exemplo, do mar, que andamos já há não sei quantos anos, já há 20 anos, a dizer que tem que se construir uma economia do mar, certo? O que é que se vê? Os estaleiros demoram imenso tempo a ser feitos, outros perdem as valências que tinham há uns anos atrás. Não vemos nada, vemos a recuperação dos estaleiros de Viana do Castelo, que foi feito sem qualquer incentivo estatal, por um privado que achou que tinha negócio ali a fazer barcos de cruzeiro para o Douro ou para outros clientes e que recuperou os 800 postos de trabalho que tinham sido perdidos com o encerramento dos estaleiros. Mas o Estado aqui teve muito pouco a ver. Muito pouco a ver. E ainda bem. O que é que o Estado tem que fazer? É criar as condições para que as pessoas possam dar largas à sua imaginação, sobretudo, e a imaginação também aplicada a negócios e a investimento. De 1000 investimentos, 10.000 investimentos, haverá 1, 2 que terão condições para um dia ser uma grande empresa e criar muitos postos de trabalho. Mas eu estou mais interessado até... Sim, porque Portugal recentemente tornou-se no país das startups. E é importante que assim seja. Eu acho que já se perdeu um pouco essa febre. Acho. Porque também nunca deve ser febre. As febres são sempre sintoma que alguma coisa está a correr mal no organismo, não é? Portanto, como em tudo, se baixar um bocadinho de intensidade, não se perde grande coisa. Mas ainda bem que é assim, porque há uma frase que as pessoas têm que reconhecer como verdadeira. Não há outra forma de ter boas ideias do que ter muitas. Porque ninguém é genial cada vez que abre a boca. Ninguém. Podem pensar no Leonardo da Vinci e vão ver os esboços das coisas que ele tirou fora. Ele desenhou as mãos da Gioconda 15.000 vezes antes de ver o que lá está. Portanto, as coisas não aparecem por acaso. E a única maneira de ter muitas ideias, para poder ter as tais boas, que são uma porcentagem muito pequena, é criar um ambiente de, mais uma vez, de liberdade, de criatividade, de imaginação, que incentiva as pessoas a ter essas ideias criativas. Isto não vem do vazio. Já viu alguma vez pessoas tristes a terem grandes rasgos de criatividade, nomeadamente empresarial? Se calhar poética até podem ter, mas empresarial não vão ter. Não é possível. Não é o cérebro não funciona assim, lá está. Se nós pensarmos no indivíduo, como é que ele funciona, temos que lhe dar as condições para ele se sentir minimamente incentivado a criar. A imaginar uma coisa nova, uma solução nova, ou um produto novo, ou o que seja, não é? E por isso dizemos que isto tinha a propósito do turismo.
Como é que eu E vou após parar o aqui? turismo, e que setores-chave seriam? Portanto, estava a dizer que não pode ser só o turismo e a construção a fazer isto. Temos que dar as condições para que outros setores, talvez nenhum deles chegue aos 10%, mas, por exemplo, há alguns, dou sempre este exemplo que me parecem bons pósteres até do liberalismo, que é o calçado e o material elétrico. Que, de situações difíceis, de produção muito subvalorizada, de salários baixos, etc., se transformaram em indústrias muito exportadoras, com uma ótima imagem externa, com qualidade. E como é que fizeram? Organizaram-se sozinhos, a sociedade civil, se quiser, há pick-ups e as associações privadas, organizaram-se sozinhos, começaram a investir em design, portanto, a componente intangível, emocional do produto que estão a vender. Foram buscar os melhores profissionais de marketing para colocar aquilo na mente dos consumidores, no processo de escolha, na componente mais emocional, como eu referi, e fizeram um grande sucesso. No caso do equipamento metalomecânico, não foi tanto a inovação emocional, foi a inovação tecnológica. Somos muito bons naquilo que fazemos. Qualquer um destes setores já ultrapassou os 1.000 milhões de euros de exportações. Portanto, é um 18º do turismo, em alguns casos, mas podem crescer para ser metade do turismo, etc. Pode, perfeitamente. Mas precisamos de mais. E quem sabe de onde é que vem a próxima grande ideia? Diz-me assim, devem ser todos os setores tratados por igual. Não. Não, porquê? Porque há uns que têm implicações sobre o ambiente, sobre o nível de salários, sobre não sei o quê, que pode fazer com que, em determinadas circunstâncias, o Estado não trate todos por igual. Vamos ver, caso a caso. Pronto, mas aí, nessa questão, já o Estado é interventivo. Mas não tem, claro, mas um liberal não é um libertário, entendamos-nos. Portanto, nós vemos um papel muito importante para o Estado. É 1/3 do seu tamanho atual. Não é? O Estado não tem que ter um banco. Não é? O Estado não tem que ter as empresas que a Catarina Martins gostaria de voltar a nacionalizar. Vai ser dono da Galp, da REN. Mas voltamos a que década, ou a que século. Não é? Portanto, o Estado tem um papel importantíssimo. E à medida que se dá mais liberdade às pessoas, na regulação e na fiscalização, o papel do Estado tem que aumentar, não só de importância, mas de qualidade. Portanto, nós, com a mesma convicção que defendemos toda esta devolução de direitos às pessoas, direitos de escolha, liberdades de todo tipo, defendemos que elas devem ser responsabilizadas. O exemplo mais claro é, nossas ideias de combate à corrupção, é tornar os processos de licenciamento quase que inverter a ordem. Em vez de passarmos 3 meses a ver se a pessoa tem os requisitos todos preenchidos e depois o investimento, ou o edifício, ou o projeto avança e nunca mais ninguém vai lá fiscalizar coisa nenhuma, vamos fazer ao contrário. Não há 3 meses de verificar 300 regras. Há 5 regras. Aquelas que têm a ver com segurança e aquelas mais básicas. Pá, avancem. Tu sabes quais são as 300 regras. Se infringires alguma, pode ter certeza que nos primeiros 90 dias está cá alguém da entidade inspectiva do teu setor, pá, e se tiveres abusado dessa liberdade, levas uma ripada que nunca mais te levantas. Ok? Portanto, esta noção de... Acreditamos mesmo, é uma das bases do nosso credo, digamos, que as pessoas libertadas de obstáculos que sejam cansativos, sufocantes, desnecessários, se puserem a sua energia e criatividade ao serviço do que gostam de fazer, alguns escolherão coisas que não têm nada a ver com o profissional, e é um direito que têm, e outros farão coisas profissional com pouco interesse económico, também têm esse direito, mas há muitas que farão coisas com interesse económico para si próprio e para aqueles que estão ao seu lado. E é isso que faz o dinamismo das sociedades e a renovação vamos chamar-lhe elites económicas, por falta de melhor palavra, não sei se é muito boa. É o que faz a renovação também da escala social. Tudo vem dessa facilidade que devemos garantir àqueles que têm alguma ideia de conseguir pôr em prática sem excessiva burocracia, excessivos custos e excessivos entraves. Para terminarmos ainda esta questão das liberdades, a desertificação e, sobretudo, o despovoamento do interior é um grande problema naquilo que é a realidade portuguesa, e Portugal é dos países mais assinalados nessa questão europeia da desertificação. O que é que o Estado, neste caso liberal, pode ou não fazer pela questão de dizer às pessoas não, mantenham-se no interior ou vão para o interior? É outro bom exemplo de como os liberais não são libertários. Porque sempre que o mercado, deixado aos seus próprios desígnios, produz um equilíbrio que é insatisfatório, e neste caso a distribuição da população toda ponderada para o litoral, o Estado tem a obrigação de intervir. Desejavelmente o que deve fazer é corrigir o sistema de preços que dá origem à decisão. Não sei que estou a teorizar, já explico o que é que isto quer dizer. Significa que qualquer pessoa que toma uma decisão, faz na sua cabeça, muito ou pouco conscientemente, um cálculo de custo-benefício.
Às vezes o custo é dinheiro e está expresso num número, às vezes o custo é tempo e a pessoa nem sabe bem, mas estima. O benefício às vezes também é estimado, outras vezes é seguro, mas faz esse cálculo. Portanto, se quisermos uma decisão diferente que não seja passível de obrigações ou de proibições, que essas sim, para um liberal, são quase tiros nas costas, tanto quanto possível as soluções devem vir de mexer no sistema de preços. Qual é o sistema de preços que faz com que as pessoas migrem do interior para o litoral? São as condições fiscais e as condições de emprego, sobretudo estas. As outras que têm a ver, por exemplo, com riqueza cultural ou cosmopolitanismo, coisas desse tipo, não são resolvidas pelo Estado e, sobretudo, não são a curto prazo. Mas o desenvolvimento económico, se conseguir, através da adequada gestão dos preços, que os preços entenda-se lato sensu, que são de ficar no interior, se fizer essa gestão correta, o resto também acaba por se equilibrar de algum modo. E, portanto, nós, como temos uma costela muito descentralizadora, porque se não pudermos eliminar o papel do Estado Central, pelo menos vamos passar alguns dos poderes do Estado Central para o Estado local, nunca regional, portanto, novas estruturas de governo, não defendemos a regionalização, mas defendemos a descentralização, passar poderes para as autarquias. O que pode incluir, por exemplo, fixação de taxas de imposto local diferentes, para além das próprias derramas que já existem. Pode permitir a fixação de salários mínimos diferentes entre várias regiões. Pode permitir a adoção por parte das autarquias de medidas de captação de investimento ou de inovação empresarial diferentes de município para município. Introduzindo também, nesse sentido, alguma concorrência pela sedução e apelo de municípios do interior. Isso acreditamos que pode mexer no tal sistema de preços que tem levado a decisões que não são boas para a coletividade e para o futuro do país e da sociedade como um todo e que nós gostaríamos de ver corrigidas por livre decisão das pessoas, agora sujeitas a preços diferentes e a estímulos diferentes. Lá está, uma forma que o Estado acaba por ter por intervencionar através dos incentivos. Sem dúvida. E se há coisa que o passado recente nos ensina, é que há várias circunstâncias em que um mercado, e às vezes um mercado nacional ainda mais, não consegue produzir um equilíbrio que seja socialmente justo ou socialmente desejável. O Estado aí tem todo o direito e o dever até de intervir. Agora, nunca para, por exemplo, o exemplo mais infeliz. Eu, por acaso, lembrei-me de um há pouco tempo, porque foi notícia, e agora não estou a conseguir lembrar, mas estávamos exatamente a mexer. Vou dar um exemplo, que não é exatamente este que eu me queria lembrar, mas que também ilustra, que tem a ver com a redução do preço dos espaços sociais. Sim. Eu não sei bem, porque ninguém o disse, qual era o primeiro objetivo com essa medida. Mas vi alguém dizer que um dos grandes objetivos era a redução do tráfego individual, automóvel, na entrada das grandes cidades. Acontece que um ano antes, ou talvez menos, o IMTT tinha feito um estudo aos automobilistas que entravam nas cidades em automóvel, nas duas grandes cidades, pelo menos Lisboa e Porto, não sei se mais, e lhes perguntava porque é que não usava transportes públicos para fazer aquele trajeto. E o preço vinha em 7º lugar das razões pelas quais as pessoas não usavam. Portanto, o que nós dizemos enquanto liberais é que há aqui um excesso de tráfego que dificulta a circulação, polui, não é somente desejável. Sim, senhor, podemos olhar para o problema para ver se isto tem uma outra solução. Mas a primeira forma de olhar para o problema é olhar para os dados. E se a primeira razão era não há transportes públicos que cubram a minha zona, que era a primeira resposta. E nas outras eram a frequência não me serve, a comodidade não sei o quê, há problemas de segurança em alguns casos. Havia vários. Eu lembro que o preço era 7º. E, portanto, o que é que tivemos a fazer? Tivemos a fazer reduções de preço, em alguns casos, de 70%. Sim. Há um mês de eleições. Eu posso dar aqui o meu caso pessoal, que eu vivo na Margem Sul. Sim. E, portanto, todos os dias, basicamente, apanho ofertacos. E, portanto, eu pagava, morando eu em Corroios, o que eu pagava do passe era 75, 76, 77 euros, algo assim de género. Depois iam sempre, e justamente agora um intermunicipal, para 40. O preço por viagem, portanto, bilhete simples, vamos chamar assim, era de 2,05 €. Neste momento vai em 2,20 €. Portanto, estamos a falar de 2,05 € quando eu entrei na faculdade, em 2013. Portanto, foi sempre tenho a noção que cada ano aumentava 5 cêntimos. Daí agora estamos com 2,20 €, se não me engano, porque há muito tempo também não tiro o título simples, recebo o passe, mas os preços andarão mais ou menos por aí, mais os 50 cêntimos do cartão.
E aquilo que eu posso dizer, portanto, o Fertagos é uma empresa privada. Criminalidade nunca presenciei no Comboio Fertagos. Pontualidade sempre, desde que não haja problemas com a CP, e nós sabemos que a nível das linhas férreas a CP tem primazia sobre qualquer outra empresa, portanto, a nível do uso dos carris e da Refer, e portanto não posso queixar disso. Há quem se queixe justamente da CP. Ainda na questão da Fertagos, a Fertagos acaba por ter 2 comboios, no sentido de uns que vão justamente até Coina, portanto que abrange o concelho do Barreiro, e algumas pessoas ali do Montijo ainda conseguem usufruir aquilo, mas depois só tem comboio de hora a hora para Setúbal, o que acarreta Montijo, Moita, Alcochete, Palmela e Setúbal, não é? Portanto, estamos a falar de tudo aquilo que são as outras áreas. E, portanto, agora, sob a pressão, e isto faz lembrar um pouco aquilo que era a questão do utente fazer pressão sobre o serviço que está a pagar, por assim dizer, não é? Agora é que a Fertagos lançou mais, partindo de Coina até Setúbal, portanto, completando a linha. Perante um sistema de preços que foi totalmente corrompido. O sistema de preços não reflete nem aquilo que as pessoas estão disponíveis para pagar. Por exemplo, no teu caso, pagava 75%. Levaste uma redução de 40%. Tens noção? Sim. Não precisavas. Mesmo que fosse só uma BNS, mesmo que fosse só eletrolismo, 10% davas-te satisfeito. PS foi bestial. Não é? 40% porquê? Porque onde é que está? Vão-se gastar. Primeiro eram 120, depois já eram 160, não sei quanto é que vai acabar, e depois não pagam as transportadoras. Também é outra coisa interessante. É uma medida toda feita, mas com dinheiro dos privados. E eu digo, mas para resolver problemas que eu ainda não sei qual era o principal, que era a poluição, era o trânsito, qual era o principal problema a resolver? Não havia melhor maneiras de gastar 160 milhões de euros? Em outras infraestruturas. Não, coisas tão simples como. Não é muito mais justo. Se é um luxo vir de carro para as cidades e usar o transporte individual e congestionar as vias, não é. Pôr um preço na utilização da via, ou seja, uma portagem à entrada das cidades, não é muito mais incentivador de uma decisão racional? Pergunto. Isto para quem é da margem sul já o paga, no ponto 5 de Abril. Maior? Portanto, e também a vasta gama. Maior. Pergunto, depende do objetivo. Estas medidas, mais uma vez, depende do que se quer conseguir, e tem que ser algo que, para um liberal, o mercado sozinho não resolva. Isso tem que ser repetido várias vezes. Mas, nessas circunstâncias, e em função dos dados que existam, das razões pelo qual o problema apareceu ou subsiste, perante os dados e perante o objetivo, para decidir uma coisa que mexa o mínimo possível nos preços. Nos preços, mais uma vez, em sentido lato, aquilo que as pessoas ponderam quando tomam a decisão. Muito bem. Para encerrarmos este episódio, vamos voltar ao início, que é justamente uma das vossas frases mais impacto, é não há oposição. Que oposição é que a Iniciativa Liberal fará estando eleita no Parlamento? Mesmo que seja apenas com 1 ou com 2 deputados, Lisboa-Porto. Eu penso que um deputado já chegaria para fazer uma oposição muito vocal, muito determinada. Não, porque o PAN verdadeiramente ninguém sabe se se opõe ao estado de coisas. Tem um conjunto de causas que estima e pelas quais luta, e bem, e com algum sucesso, diga-se passagem, pelo menos põe as coisas na agenda, que é um dos nossos objetivos mínimos também, mas para além de estar na agenda, queremos vencimento de causa. Portanto, iremos buscar os aliados que em cada caso possam partilhar as nossas ideias. Estaremos disponíveis para negociar com eles, obviamente, porque não há ninguém que a negociação tenha 100% de razão, mas, sobretudo, não vamos deixar escapar nenhuma tentativa de tirar às pessoas os direitos de escolha que ainda têm, e não vamos perder nenhuma oportunidade de aumentar os direitos de escolha que elas ainda não têm. Portanto, mas a nível de oposição, será justamente essa? Lutar pelo... Sim, ou ser denunciante daquilo que mal se pratica. Cláudio, cada dia dar-nos a oportunidade de mostrar que temos ideias diferentes e de denunciar coisas que possam estar a correr mal. Todos os dias serão dias diferentes. Podemos estar a falar da discussão de uma lei, uma grande lei de base de qualquer coisa, que estamos 30 dias a falar a mesma coisa, ou pode ter sido um exemplo daquela manhã que nos obrigue a vir chamar a atenção que, mais uma vez, estão a atentar contra as liberdades das pessoas. Muito bem. Chegamos assim ao final desta conversa. Foi um gosto poder conversar assim consigo, João. O gosto foi meu, Cláudio. Muito bem. Um grande abraço e felicidades para o Obrigado. podcast. Eu despeço-me já, mas hoje ainda fico com 1 minuto
com o Dr. João Coutrinho de Figueiredo, permita-me aqui o doutor, onde justamente fazendo aquilo que todos os candidatos têm direito, que é 1 minuto de apelo ao voto. Portanto, caros ouvintes, muito obrigado por estarem desse lado. Não se esqueçam de partilhar, subscrever e, sobretudo, interagirem. Mas, mais que tudo, o maior apelo que eu tenho para fazer para vocês é justamente que dia 6 de outubro votem. Não interessa em quem vocês vão votar. O que interessa aqui é que vocês votem e que façam com que a abstenção, e sobretudo a abstenção jovem, baixe, porque justamente temos que ter a noção daquilo que está a acontecer pelo mundo fora e que os jovens têm que se mexer porque o futuro é nosso e, portanto, temos que zelar para aquilo que é o nosso futuro. Portanto, caros ouvintes, como eu costumo dizer, vocês sabem de cor, até lá tenham boas conversas e já agora, boas eleições. Olá, espero que tenham gostado da entrevista. Agora vem o apelo ao voto. E tenho pouco tempo, portanto vou ler-vos coisas que Portugal é. É um dos 3 países com uma taxa de natalidade mais baixa na União Europeia. É um dos 5 países com mais pendências em tribunais de primeira instância. É o 5º país com o salário médio mais baixo. É o país que há 4 anos bate recordes de carga fiscal. É o país com mais lista de espera em cirurgias e consultas de especialidade. Tem a maior taxa de imigração de licenciados. Pelo contrário, tem a menor taxa de pessoas que querem viver para Portugal. Eu podia continuar, vou acabar nesta. É o país com o maior consumo de ansiolíticos da União Europeia. País triste, precisa de ansiolíticos. Ainda acham que não há problemas em Portugal? Ainda acham que está bem? Se acharem, a Iniciativa Liberal não é para vocês. Se por acaso acharem que Portugal pode ser bastante melhor e que faltam-lhe políticas liberais, então no dia 6 de outubro só há uma escolha. Iniciativa Liberal. É só pôr uma cruzinha à frente do I. E obrigado.